Olá, seja bem-vindo, eu sou o Felipe França. Olá, seja bem-vindo, eu sou o Gilmar Fessner e hoje estamos iniciando mais um podcast, Os Experts, falando de expert para expert, onde trouxemos um expert especialista na área da educação, onde ele vai estar falando aí para os outros experts, inspirando vidas, inspirando histórias. Ele que é o fundador do Método 95, professor Clóvis, tem muito resultado, atingindo aí praticamente 1.000 alunos nomeados em concursos públicos, mais de 3.000 alunos aí na sua base. Né? Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para ele se apresentar, falar um pouquinho, contar a trajetória dele e que a gente possa ter um programa bem produtivo hoje. Clóvis, com você. Obrigado pelo convite, pessoal, Felipe e Gilmar. A gente está aqui hoje para conversar e fazer principalmente a diferença entre aprovação, né, e nomeação. O pessoal confunde muito isso, como o Gilmar falou. A gente já tem aí muitos nomeados em concursos. A gente não contabiliza aprovados, né? Porque a aprovação simplesmente tu atinge mais de 50% de pontos no concurso público, tu já é aprovado, mas isso não significa que tu vai ser nomeado. Então a gente só contabiliza quem realmente ingressa dentro do serviço público, transforma a sua vida, e isso depende de um processo didático, né? O método 95 ele traz uma sequência pedagógica e é sobre isso que a gente vai discutir hoje, conversar, falar sobre inteligência artificial também, que é agora muito importante no processo pedagógico. Se os professores não estiverem se atualizando, eles vão ser soterrados pela nova tecnologia, né? Então, a minha ideia hoje é falar diretamente com quem são professores, mas também com quem são produtores, todo mundo que precisa de conhecimento, precisa conhecer um processo didático, pedagógico e se atualizar com a inteligência artificial, né? Então essa é a linha. É um prazer, obrigado mesmo pelo convite. Eu já tinha participado de um outro podcast há muito tempo atrás e eu estava aí sedento aí para conversar mais uma vez. É um espaço muito legal, podcast eu adoro. Pode me convidar de novo que eu vou vir. Então, o Clóvis ele tem um currículo tão extenso, né, que a gente foi bem resumido. Né? Será que tem um episódio só para falar do currículo? Autor de livros, né, tem o Estudo Digital, está produzindo mais um livro, é um entusiasta da inteligência artificial, aplica inteligência artificial. Né? Então, assim, é uma das pessoas que tem o maior número de nomeações, né, de concurso público no estado de Santa Catarina, né? Se não ou mais, isso eu vou deixar por conta dele, mas são várias nomeações que ele já teve. Então, Cláudio, fala um pouquinho, conta um pouquinho dessa teu início de trajetória pra gente já ir aquecendo. Sim. A ideia eu sempre quis ser funcionário público do Exército, ser oficial do Exército. Comecei a estudar muito novo, com 15 para 16 anos, por influência da minha família. Né? Eu tenho familiares que são militares. E o meu objetivo era ser ou oficial, passar na SpaceX, né, que é a AMAN, para ir para o Rio de Janeiro, ou passar na ESA para ser sargento, para ir para Três Corações. Só que eu não consegui passar para oficial, passei para sargento, porque oficial é uma prova muito difícil. E eu não tinha as técnicas adequadas quando eu comecei, vim de escola pública no interior do Rio Grande do Sul. Mas com muito esforço, depois de 3 anos estudando, fazendo cursinho preparatório, lá no interior do Rio Grande do Sul, eu sou de Juí, uma cidade lá perto de Santa Maria, Cruz Alta. Eu acabei passando na escola de sargentos. Só que quando eu estava prestes a ir para a escola de sargentos, eu desisti, porque eu pensei assim, poxa, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida, né? E aí a gente pode fazer uma ligação. Hoje o novo ensino médio, na minha época não existia, na época de vocês provavelmente não existia também. Mas hoje o novo ensino médio, existem itinerários formativos e existe uma disciplina chamada projeto de vida. E essa disciplina de projeto de vida, ela tem o grande objetivo de orientar o adolescente, pré-adulto ali, a qual que é o caminho que ele vai seguir. Coisas que a gente não tinha, a gente era meio solto, era muito influência dos pais, por exemplo. Então talvez se na minha época eu já tivesse passado por um projeto de vida no ensino médio, talvez a minha vida teria sido muito diferente do que foi, né? Eu não reclamo, porque esses 3 anos que me deram de base de formação no ensino médio ali, de ter feito cursinho preparatório por fora também, foi um divisor de águas, né? Foi onde eu aprendi toda a matemática que eu tenho. Eu fazia cursinho preparatório com o professor de Santa Maria, que eu nunca mais tive contato, até se tu estiver me assistindo, me procura, porque eu preciso te achar, que é o professor Chaves, tá? É um cara lá que na época ele era primeiro sargento do Exército, agora ele deve estar aposentado, e é um cara que eu tenho muita admiração.
E eu nunca mais me esqueço dessa pessoa. Ele, a Sagave também, que é uma professora que me deu muito conhecimento de português e redação. Hoje eu só dou aula de matemática, só dou aula de redação, só dou aula por causa dessas duas grandes pessoas que me influenciaram. E hoje, cada vez que eu piso em sala de aula, porque a gente tem aí 400 alunos presencial e 2.500 online, somando tudo, né, 2.200 online, mais ou menos 2.100. Eu sempre, quando eu piso em sala de aula, eu penso assim, poxa, eu quero ser a Sagave na vida dessas pessoas, eu quero ser o Chaves na vida dessas pessoas, né? Eu quero que eles lembrem de mim o resto da vida, pelas minhas técnicas, pelo impacto que eu tive. E isso é a função de um professor, né? Realmente transformar a vida das pessoas, ser uma referência e fazer com que ela nunca mais se esqueça. E o Chaves, especialmente, ele era professor da Escola Militar de Santa Maria. Então tudo que ele ensinava na Escola Militar de Santa Maria, que é um estudo de excelência, né? Tem Curitiba, tem vários outros lugares no país. A de Santa Maria é uma escola militar muito renomada no país. Ele trazia para nós no cursinho preparatório. Então eu sempre digo, eu estudei com professores da Escola Militar de Santa Maria. Eu não cheguei a estudar na Escola Militar de Santa Maria, mas eu estudei com as mesmas técnicas da Escola Militar de Santa Maria, porque os meus professores davam aula lá. E isso fez eu ter uma noção diferente da matemática do que a BNCC hoje, que é a Base Nacional Comum Curricular, ensina hoje nas escolas tradicionais, né? Na escola pública e particular hoje no Brasil. Porque, só para vocês terem uma ideia, as escolas militares elas não estão sujeitas à LDB, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Eles têm um currículo próprio, toda uma estratégia de educação diferente das escolas particulares e das escolas públicas, tá? Isso fala lá no artigo 80 lá da LDB. E a gente traz que isso foi justamente o meu diferencial para trazer para a sala de aula. Porque se eu fosse dar uma aula igual os professores de ensino médio e de escola dão, ia ser só mais do mais. Então a gente precisa sempre estar inovando na maneira pedagógica. E então tudo que eu aprendi de matemática foi com o Chaves. Inclusive as minhas aulas têm muito dele, assim, a maneira como falar, as técnicas, os macetes para decorar, entender as fórmulas. Com o tempo, hoje já faz 8 anos que eu dou aula, eu fui adaptando, né? Que a gente traz a própria maneira de falar e se expressar. Mas a gente tem que ter uma referência. Isso que eu estou falando para vocês, toda a relação que a gente tem com os indivíduos vai construindo em nós uma personalidade, um conhecimento próprio. Isso se chama socioconstrutivismo de Vygotsky, tá? Só para vocês entenderem. Tem pensadores que estudam a maneira como as pessoas aprendem. Então eu estar aqui conversando com vocês agora, eu estou agregando alguma coisa no meu cérebro. Vocês me escutando também, né? Eu escutando vocês, as pessoas que estão no ouvindo e nos assistindo aqui no podcast. Esse relacionamento entre os indivíduos sempre deixa alguma coisinha dentro do nosso cérebro. E isso, acumulado com outras relações que a gente tem, vai formando pensamentos. Então a gente sempre está sendo influenciado. Só que tem influências boas, iguais o que a gente está conversando aqui, e tem influências não tão boas, né? Então a gente tem que saber filtrar o que é rede social, o que é TV, o que é rádio, o que é outdoor. Tudo isso vai deixando rastros dentro do nosso cérebro. A gente que é adulto, a gente consegue separar. Mas e as crianças, né? O quanto as crianças são influenciadas pela mídia, em especial por rede social e tudo mais, isso vai impactando, né? De maneira assim, às vezes muito sutil, porque já existem estudos aí milenares aí, já dá para dizer que realmente o socioconstrutivismo, né, de Piaget e de Vygotsky, principalmente de Vygotsky, faz essa mudança na nossa conexão sináptica. Enfim, e eu tive essa referência muito forte no passado. Então, as minhas influências socioconstrutivistas foram muito boas. Do militarismo, daquela questão da rigidez, de fazer um cursinho preparatório focado. E eu tento trazer para os nossos alunos essa influência benéfica para que, como eu falei, no futuro eles lembrem do Método 95 não só de mim, mas do professor Tom, da professora Nicole, né, o Rafa, que a gente tem uma equipe dentro do Método 95. Só para o pessoal estar ciente do que eu estou falando, às vezes nunca me viram na vida, né? Sim. Nós temos uma escola preparatória para concurso, como vocês comentaram. Só que hoje a grande maioria dos nossos alunos não são alunos do ensino médio, são professores já formados na área de pedagógica, né? Que já fizeram há 5 anos de graduação.
Então eles vêm para dentro da nossa sala de aula para passarem em concursos para serem professores nos municípios efetivos ou nos estados, né? E na teoria esses professores eles já vêm com uma carga de conhecimento técnico, pedagógico muito forte, né? Só que na prática às vezes não se aplica, porque tem muita coisa que eu falo em sala de aula que eles não lembram da graduação. E esse não lembrar da graduação é porque o processo de graduação ele é falho ao não colocar dentro da trilha de aprendizagem desse aluno, da grade ali da curricular da faculdade, uma disciplina de técnica de estudo. Então hoje o nosso diferencial não é simplesmente vir aqui dar aula de matemática. O nosso diferencial é dar aula de matemática e fazer com que o aluno lembre para o resto da vida. E para isso precisa de técnicas de absorção de conhecimento, que não são técnicas aí do dia para a noite que a gente aprende, né? Tem todo um processo de adaptação. E existe uma dificuldade muito grande do professor, eu no meu caso, de identificar qual que é a técnica adequada para cada turma, para cada pessoa. Porque existem teorias, por exemplo, do Howard Gardner, que fala que nós temos as múltiplas inteligências. Tem pessoas que são mais sinestésicas, tem pessoas que são mais da música, tem pessoas que são mais das exatas, são pessoas que são mais das humanas. E eu já tenho dificuldade de dar aula em sala de aula para os alunos, porque tem 30, 40, às vezes turma de 80, 100 eu já dei. Cada um tem uma inteligência diferente para absorver. Então olha a dificuldade que é do professor do ensino médio. Às vezes ele tem 7, 10, turma de 30, ele dá aula para 300 alunos. São 300 indivíduos que precisam de uma personalização na aprendizagem. E isso é a dificuldade hoje da educação no Brasil. O professor ele não consegue falar algo e impactar todos esses alunos de uma só vez. Ele precisa falar de formas diferentes para cada um. Como que um professor vai fazer isso? Com 300 alunos, fazer um trabalho personalizado para acertar na múltipla inteligência de cada um, sabe? Então, a profissão de professor, eu entendo que é uma das mais difíceis que existe hoje no mundo. Tá? É mais do que engenheiro e é mais do que médico. Por quê? Porque cada dia tu precisa se transformar. Né? O engenheiro tem as novidades, tem sim, mas ele tem um procedimento operacional padrão que ele sempre aplica. Tem as normas técnicas, né? Inclusive eu fiz 4 anos de engenharia civil também. O médico, ele também tem um procedimento operacional padrão, claro que a depender da biologia do indivíduo pode mudar uma coisa ou outra, mas existe estudo científico bem abrangente. Na pedagogia, não. Cada pessoa tem um cérebro. E esse cérebro ele vai se moldando conforme a sua interferência socioconstrutivismo desde a criança. Então tu entende como as coisas se encaixam. As pessoas vêm transformando a sua maneira de aprendizado, de reter conhecimento. Daí quando vê, elas estão expostas ali a um professor que precisa ensinar algo. E o professor não consegue se adaptar. O professor não consegue se adaptar a todo mundo. Então sempre vai ter aquele aluno mais atrasado e o aluno mais avançado. Porque o professor não consegue fazer um processo mediano com todos. E existem estudos que dizem assim, a qualidade da educação hoje é quando você não deixa alunos para trás. Só que isso tem um lado negativo nisso. Quando tu tenta sempre estar recuperando o aluno atrasado, o que vai acontecer? O que está na frente, ele acaba sendo puxado para trás também. Então, prejudica o avançado. Então, tu quer beneficiar o atrasado, tu não consegue trazer o avanço para quem já está mais para frente. Então, assim, aí entra toda a dificuldade. E eu também enfrento isso hoje dentro do Método 95. Só que daí o que eu fiz? Eu tive que, infelizmente, padronizar uma maneira de estudar. Então a gente criou um tabuleiro da aprendizagem, que é uma sequência de 35 passos. Que tu pensa assim, meu Deus, 35 passos. Mas cada um deles tu faz em 1, 2 minutos. Então é um passo bem rápido assim. Aonde eu trago essa ideia de que o aluno ele vai se adaptar à minha metodologia. Ele vai fazer um esforço. Mesmo que o cérebro dele não está programado para aquela técnica, se ele insistir, ele acaba se adaptando. Porque é mais, no meu entendimento, no que a gente está aplicando aí desde 2014 para concurso público, está dando certo. Eu reconheço que o aluno tem uma múltipla inteligência, só que por eu não conseguir me adaptar a ele tem que se adaptar ao método. Então por isso o método 95. O método 95 é uma adaptação que o aluno tem no seu estudo, conforme o nosso padrão, e se ele conseguir se adaptar,
ele consegue reter até 95% do que ele estuda. Legal. Ou seja, leva para a vida coisas que eu vou falar aqui e falo em aula, ele vai lembrar por muitos anos. Só que daí isso precisa de repetição espaçada, precisa de muita coisa. Se vocês deixarem eu falar, eu não falo mais. É muita coisa. Eu tenho uma dúvida. Quando que surgiu, assim, em que momento você falou, puxa, tá dando certo, esse método funciona? Você fez primeiro contigo ou já foi dando aula? Cara, muito legal essa tua pergunta, porque assim, lá quando eu tinha 15 para 16 anos que eu comecei a estudar, eu encontrei uma técnica, que foi a primeira que me impactou, assim. Eu estava indo jogar truco, olha só, estava indo jogar truco na casa de um amigo meu, num bairro do lado, assim, da onde eu morava, lá no interior do Rio Grande do Sul, e eu nunca tinha ouvido falar de técnica de estudo, nada, né, porque os meus professores não falavam sobre isso na escola. E eu estava indo jogar truco e a casa dele tinha 2 andares, eu nunca, assim, é uma imagem muito forte na minha cabeça. A casa dele tinha 2 andares, assim, e no segundo andar tinha uma mesa na sacada ali onde nós ia jogar. Só que para chegar lá eu tinha que passar por toda a casa, subir lá em cima, né? E nesse passar por toda a casa, os corredores da casa desse meu amigo eram cheios de cartazes nas paredes. Porque o irmão dele mais velho estava estudando para vestibular. E eu perguntei, cara, o que é isso aqui, né? Por que a tua casa tá forrada de cartaz com coisa de ciências, biologia e não sei o que, matemática? E ele falou, não, meu irmão está estudando. E aquilo me marcou tanto na minha vida, aquela imagem daqueles cartazes, aquela casa forrada, que eu pensei assim, poxa, eu vou fazer isso aqui. Porque eu estou no primeiro ano do ensino médio, eu quero ser oficial do exército. E esse cara aqui está estudando de um jeito diferente. Será que os meus concorrentes estão fazendo isso também? Eu vou começar a fazer isso aqui. E eu comecei a fazer cartaz. Comecei a fazer cartaz. E aí foi a virada. Eu apliquei, comecei a criar o método 95 a partir da produção de cartaz. Essa foi a virada de chave na minha vida de assim, opa, precisamos de técnicas de estudo. Depois, quando eu criei o método 95, eu vim para Santa Catarina em 2014, eu já vim com essa ideia, porque eu fiquei muitos anos aplicando técnicas propriamente. Eu já tinha passado em concurso. O primeiro concurso que eu passei, eu fiquei em 16º lugar. Eu não cheguei a ser nomeado, eu só passei, né? Mas tinha 700 candidatos. E eu pensei, poxa, eu fui fazer, eu tinha 16 anos, cara. Eu nem podia assumir, se eu tivesse passado no concurso eu não poderia assumir. Porque só com 18 tu pode assumir. Mas eu fui fazer. Cidade de Santo Ângelo, que é uma cidade ali próximo de Juí. E eu fui lá e, poxa, tem alguma coisa aqui diferente. Porque eu com 16 anos, aplicando uma técnicazinha de colar cartaz na parede, consegui ficar em 16º no concurso com 700, onde eu estava concorrendo com adultos formados. Sim. Para uma vaga de fiscal ambiental lá, nada a ver, que, tipo, nem sabia o que era, mas eu estudei meio por cima. Pensei, opa, tem alguma coisa aqui diferente. Será que se eu continuar usando isso e melhorar, eu não consigo chegar em primeiro? Daí eu vim para Santa Catarina e daí passei isso alguns anos depois. Daí passei em 3 concursos em primeiro lugar aqui. Mas por quê? Porque eu aplicava a técnica de estudo. E os meus concorrentes não aplicavam. Porque não aprenderam isso na escola. Então era uma coisa assim... Era óbvio que eu ia ter um melhor resultado que essas pessoas. Porque eu vim com um conhecimento base de escola militar, com técnica de estudo, com sangue no olho para transformar a minha vida, porque eu vim do interior do Rio Grande do Sul sem estrutura nenhuma, e sem motivação nenhuma, e sem futuro nenhum. Então, quando a gente muda de estado ou de cidade, o nosso organismo ele se propõe a realmente a mudar. Pode pegar, e todas as grandes pessoas que deram certo na vida são pessoas que mudaram de cidade, mudaram de estado, deram um chacoalhão na vida. E geograficamente isso impacta muito no nosso cérebro. E aconteceu comigo. Então eu vim com uma base forte do Rio Grande do Sul, cheguei aqui, comecei a passar em primeiro nos concursos, e eu pensei, quer saber, eu vou abrir uma escola. Porque para mim já não vale mais a pena ser funcionário público. Vou ensinar outras pessoas o que eu venho construindo desde os 15 e 16 anos. E como deu a conexão com o concurso público, porque eu sempre quis ser concurso público, eu pensei, vou abrir uma escola, mas para preparar para concurso público, que é o que eu vivo há muitos anos. Então, respondendo a tua pergunta, a minha virada de chave foi com 16 anos, quando eu vi esses cartazes lá na casa desse meu amigo. E eu trouxe toda essa bagagem em Joinville, e a virada de chave foi de 2014 para 2015.
porque daí eu abri uma turminha com 30 alunos que não tinham conhecimento nenhum sobre carreira policial. Eu preparei o pessoal para fazer o concurso da Guarda Municipal de Itajaí. Era a primeira turma de Itajaí, nunca tinha Guarda Municipal lá. E era tudo muito novo. Opa, como que vai ser a prova da Guarda Municipal de Itajaí? Ninguém sabia. Os grandes cursinhos do país também estavam assim de olhos vendados, né? Não sabiam como enfrentar essa prova. Diferente de um concurso do INSS, por exemplo, que sempre tem um histórico para te analisar. Não, a Guarda Municipal de Itajaí não tinha histórico. Então eu consegui competir no mesmo nível com quem já estava há 20, 30 anos no mercado. E desses 30 eu consegui aprovar 3 alunos. Né? Pode parecer pouco, mas para quem nunca tinha dado aula, abriu uma primeira turminha ali, 3 de 30, pegando o cara do zero, que nunca tinha estudado nada. Sim. Já foi um outro relance assim na minha vida. Nós estamos começando a me incomodar. Sim. Nós estamos começando a incomodar. E eu nunca mais me esqueço que nesse mesmo concurso, a grande maioria dos aprovados ali foi de outro cursinho que já estava há 30 anos no mercado. Mas eu incomodei eles. Porque é 3 que eu tirei deles, né? Entendeu? Então, mais ou menos nessa linha de pensamento. Então foi 2014, ali 2015, a prova foi em 2017, mas em 2016, mais ou menos, que eu consegui começar a colher os primeiros frutos de aprovação. Mas antes eu dava aula de graça na garagem da casa da minha irmã, lá. Eu fiquei muito tempo aí, pelo menos uns 2 anos, dando aula de graça para um grupo pequeno de pessoas, só para testar as técnicas, para ver se eles estavam aprendendo. Eu lembro que eu passei muita dificuldade, porque eu trabalhava no hospital, no hospital aqui na cidade de Joinville, e eu acabei sendo demitido na época, e eu não tinha renda. Mas eu continuava dando aula. Daí de vez em quando o pessoal me dava, só Clóvis, tu tá dando essas aulas top aí, nós estamos aprendendo, ó. Eu também ganho pouco, mas pega aqui R$100. Sim. Como eu morava com a minha irmã, também, eu não tinha dívida, assim, né? Eu conseguia ficar tranquilo, né? Mas a gente sempre tem as nossas necessidades. Então, esse pessoal me ajudou muito nessa época. Então tem pessoas-chave na minha vida que eu nunca mais esqueço. Que são esses meus primeiros alunos, os meus primeiros aprovados, que foi esses 3 alunos da Guarda Municipal, tá? Que é o Bettinelli, o Charles e o Thiago. O Bettinelli e o Thiago hoje estão na Guarda Municipal de Itajaí, morando lá, feliz da vida. E o Charles, ele passou na prova, depois infelizmente reprovou no teste físico, que para ser Guarda Municipal tem os testes físicos, mas ele passou na Águas de Joinville. Então hoje ele está muito bem, está melhor do que se ele estivesse lá na Guarda. Então isso também é um outro ponto que a gente pode explorar, que é assim, às vezes fecha uma janela, abre uma porta, fecha uma porta, abre uma janela, né? Legal. Porque o meu caminho era, eu queria sempre ser oficial do Exército. Mas fechou essa porta, só que daí eu fui para outro caminho. Se eu tivesse passado na SpaceX e ido para as Agulhas Negras lá no Rio de Janeiro, não existiria o 695, não existiria o meu casamento com a minha esposa Sueli, não teria minha filha agora que nasceu 3 meses. Sim. Então a gente tem que pensar assim, muitas frustrações que a gente passa na vida, elas nos levam para caminhos melhores. Ela sempre vai te engrandecer, vai te ensinar algo. Eu passei por muita frustração. Eu reprovei mais de 30 concursos, cara. Eu reprovei mais de 30 concursos. Passei em 12. Sim. Entendeu? Só que eu só passei em 12 concursos, sou hoje em Santa Catarina uma das pessoas mais aprovadas em concurso público, porque eu reprovei em 30. Sim. Entendeu? Não é assim, o Clóvis fez 12 concursos e passou nos 12. Não, o Clóvis fez mais de 40 e passou em 12. Sim. Entendeu? Então, é por aí. E as pessoas vão caindo, hoje a gente vê assim, as pessoas frustradas e elas parecem que caem e elas não conseguem se levantar, não sei o que acontece. O imediatismo faz com que tu queira resultado muito rápido. E a nossa geração aqui, do pessoal que tem mais ou menos a nossa idade, ela já está mais acostumada com a frustração. Então eu não sei qual que vai ser o futuro da educação, porque os adolescentes hoje não querem se frustrar. Se frustram, estão aí fadados a, infelizmente, não ter força para levantar. Então é complicado. Tomando como base, né, para quem pegou o hype da conversa ali, né, sair da zona de conforto, né, e testar, né, tenta, não deu, tenta, né.
E gostei bastante da frase, né? Às vezes uma situação ruim tu consegue transformar numa situação melhor ainda, né? Então, isso que é bacana. O imediatismo mesmo é algo que, se a base não for trabalhada, né, a gente não sabe qual vai ser o futuro, e até é difícil arriscar um palpite, né, Sim. de como que será o futuro. Mas também existe uma geração de jovens que diferente da gente, engraçado, né, o Clóvis com 16 anos conseguiu ser impactado, né, não Sim. pela internet. A gente conversou com o Evandro aqui na semana passada que com 15 anos foi impactado por um vídeo do Flávio Augusto, mas pode ter certeza também que essa iniciativa de tu tá falando vai impactar o outro jovem, né? Não tanto quanto a gente gostaria, né? Mas talvez até mesmo graças à internet numa proporção maior do que teríamos há um tempo atrás, né? Sim. O projeto de vida ele veio para dar uma amenizada nisso, né? De tentar fazer com que o aluno trabalhe as suas frustrações também, porque o professor do ensino médio que é responsável pelo projeto de vida, às vezes é um professor de filosofia, de sociologia, então ele tem um conhecimento técnico também para dar essa base, né? Então o governo hoje ele está preocupado com isso. Tu acha que essa frustração do jovem de hoje está muito ligado mesmo à parte do imediatismo ou o acesso muito fácil de tudo? Então, vamos falar de acesso fácil a conhecimento, a muita informação, né? As pessoas têm muita informação, só que elas não conseguem organizar essas informações de uma maneira para produzir algo com isso. Perfeito. Né? Então hoje tu entra na internet, tu tem acesso à história da França, a história do Brasil, a história de qualquer país. Beleza, mas o que tu vai fazer com isso? Exato. Antigamente a gente não tinha acesso a essas informações, então a gente não conseguia produzir porque não tinha acesso. Tinha que comprar livro Barça, gigantesco, aquelas coleções, né? Hoje não. Hoje tu entra e digita, e hoje com a inteligência artificial ficou mais fácil ainda essa informação, né? Hoje tu digita ali no chat, qualquer pergunta ele já te dá a resposta. Só que o que tu vai fazer com essa resposta? Então hoje a educação, o grande objetivo é ressignificar o que você aprende. Então não é simplesmente tu aprender a fórmula de Bhaskara. É o que tu vai fazer com essa fórmula de Bhaskara, né? E você vai ver a fórmula de Bhaskara. Hoje as pessoas não vê sentido na fórmula de Bhaskara. Tem um monte de meme na internet assim: ah, eu não decorei a fórmula de Bhaskara, mas se tivesse decorado eu não ia usar na vida. Mas a nossa vida é pura fórmula de Bhaskara. Hoje quando a gente vai falar de esporte, por exemplo, quando alguém faz um lançamento de uma bola de basquete, ela faz uma curva. Essa bola de basquete faz uma curva. Então, essa curva da forma que a bola faz é tudo cálculo matemático por Bhaskara. Todo o movimento que a gente faz côncavo assim, de qualquer objeto, enfim, até eu movimentar meu braço assim agora, ele define uma regra matemática, porque tem uma força que eu coloco, uma angulação do meu braço, e tudo isso é calculado a partir da equação de segundo grau da fórmula de Bhaskara. Então a nossa vida é pura matemática. A nossa voz aqui falando, o movimento dos nossos olhos, a nossa transpiração, o teu coração batendo, tudo é cálculo matemático. A frequência da nossa voz é cálculo matemático. A depender da maneira como a gente movimenta as nossas cordas vocais aqui, né, na entonação, existe um cálculo aqui matemático que acontece dentro do nosso organismo, né? E a fórmula de Bhaskara está presente nisso também. Nas empresas, né, nós temos curva lá de lucro de uma empresa. A empresa está tendo lucro, quando vê ela chega num momento que ela não consegue mais crescer. Isso é calculado pela fórmula de Bhaskara. Ah, se eu continuar operando aqui, a tendência é só ter prejuízo. Então ela vai fazer essa curva. Se tu não investir mais, eu não tenho como aumentar esse ponto máximo. Então, todo o sistema financeiro, todo o sistema de qualquer curva é matemática pura. E essa ressignificação que eu estou falando para vocês. O aluno vai aprender a fórmula de Bhaskara, mas ele precisa entender que essa fórmula de Bhaskara impacta na vida dele, por exemplo, numa administração de uma empresa. Então, um administrador de empresa tem que ter conhecimento matemático para aplicar na sua vida, ressignificar isso para a sua realidade. E quando eu falo de ressignificar isso para a sua realidade, nós estamos falando de Paulo Freire, né, que transformou a educação no Brasil. Hoje, a educação no Brasil ela é libertadora. Tá? Antigamente, nós tivemos períodos que a educação era tradicional, que era a época que quando um aluno fazia algo errado, ele era colocado de joelho no milho. Tradicional, antiga. Né?
Hoje, daí depois passou por uma educação, alguns períodos de educação tecnicista. O que é educação tecnicista? Principalmente com Getúlio Vargas, ali em 1935, 36, nessa época, nós tínhamos... teve uma transformação com Benjamin Constant ali, que eles queriam que a educação no Brasil fosse muito voltada para produzir mão de obra, mas produzir mão de obra barata. Então é onde foi criado o Senai, por exemplo, nessa época, pelo Getúlio Vargas. Porque o objetivo da educação nessa época era formar mão de obra. E não que o aluno tivesse uma concepção crítica sobre as coisas. Faz um curso, tu vai aprender a ser chão de fábrica e tu vai ajudar o país a produzir. Porque nos Estados Unidos nós tivemos uma quebra em 1929 da Bolsa de Valores e os Estados Unidos estavam sem produção, com uma produção muito baixa. E o Brasil aproveitou esse gancho para desenvolver o país. O Getúlio Vargas foi visionário. Os Estados Unidos está quebrado, vamos trazer essa produção para o Brasil. Mas como que nós vamos trazer essa produção do Brasil se a gente não tem mão de obra? Então vamos direcionar a educação do Brasil para produzir mão de obra. Uma produção tecnicista, técnica, de ter conhecimento técnico sobre as coisas. Só que não deu muito certo. Por quê? Teve uma enxurrada de êxodo rural. As pessoas vieram de fora, dos interiores, para os grandes centros, para fazerem cursos técnicos e para depois ir trabalhar no chão de fábrica. Só que as pessoas elas não estavam preparadas para adquirir esse conhecimento técnico. Porque elas vinham de um estudo fraco e eram colocados dentro de uma sala de aula onde tu precisava conhecer muita coisa técnica ou desenvolver conhecimentos abstratos muito técnicos ali. Abstratos e técnicos. E as pessoas tomaram um susto, meu Deus, mas eu não sei nem somar, subtrair, multiplicar direito, vim aqui e agora eu tenho que aprender a fazer tudo isso aqui, fazer esses cálculos aqui. Por exemplo, num curso técnico, né? E as pessoas se frustraram. Então foi um projeto da educação que teria dado certo no Brasil, a gente teria uma mão de obra qualificada, se a base fosse forte. Como essas pessoas vieram para as escolas e elas não tinham a base forte, elas se frustraram porque elas não conseguiam tirar a nota mínima possível para se formar nos cursos. Então nós tivemos 10% de formação nos cursos técnicos. Entendeu? E daí o Brasil regrediu nisso. Não vamos. Nós podíamos ser uma potência. Cara, agora nós vamos... Não foi dessa vez, né? Tipo isso. Não foi dessa vez. Mas a ideia de Getúlio Vargas foi boa. Foi boa. Excepcional, cara. Só que por um lado tu quer trazer conhecimento técnico, as pessoas desenvolver conhecimento, elas não têm o senso crítico. Então o senso crítico, assim, dono de empresa não quer funcionário que enche o saco. Então a educação no Brasil nessa época era assim, olha, nós vamos formar o conhecimento técnico de vocês e vocês vão ser chão de fábrica, vocês têm os seus direitos, mas vocês não precisam conhecer os seus direitos. Tá aqui. E as pessoas não eram críticas. E quando tu não é crítica, tu fica à mercê desse absolutismo da indústria, de imposição. E daí a vida das pessoas não era muito boa nessa época também. Os poucos que conseguiram se formar nos cursos técnicos, eles foram fadados a ser funcionário dessas empresas, sem muitas progressões, porque eles não desenvolveram a criticidade. Que é assim, contestar, pedir direito, né? Bem nessa época nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi criados os direitos humanos. Tá? E os direitos humanos veio com esse grande ideal da criticidade, de trazer para as pessoas essa mudança de vida e não estar à mercê do absolutismo, por exemplo, do nazismo. E o Brasil colheu essa ideia, assinou os direitos humanos, como a grande maioria dos países do mundo, e daí teve essa transformação do técnico para conhecer um pouco dos seus direitos, um pouquinho mais libertador, mas por causa da influência da Segunda Guerra Mundial, da quebra do absolutismo ali que a gente teve. E as pessoas começaram a conhecer seus direitos. Daí o Getúlio Vargas criou na educação vários direitos. Nós tivemos os primeiros direitos de férias, por exemplo, férias remunerada, folga, trabalha 7 dias, folga 1, antes não tinha isso aí. Então o Getúlio Vargas ele é uma pessoa muito importante nesse processo de transformação
do Brasil e da educação. Porque ele era o governador, era o governante na época, né? Tem o seu lado ruim e o seu lado bom. Sim. Poderia ter sido muito mais acelerado esse processo libertador. Porque o Anísio Teixeira, que é uma pessoa muito importante na educação, ele também veio com esses ideais de transformação, muito influenciado lá pela Inglaterra, de um cara chamado John Dewey. Então ele foi influenciado pelo John Dewey, que é um pensador da educação, e trouxe alguns ideais para o Brasil. E esse ideal era escola laica, escola gratuita, acesso e permanência dos estudantes. Então eles fizeram um movimento pioneiro da história muito bom no Brasil, assim, de trazer, aflorar na cabeça das pessoas essa ideia de que a educação precisava ser crítica e principalmente não só técnica, mas uma educação integral, onde você desenvolvesse as tuas habilidades físicas, intelectuais, porque antes era só intelectual, sabe? Nós não tínhamos a preocupação com o desenvolvimento cultural das pessoas, o desenvolvimento social das pessoas, e era só técnico. Então o Anísio Teixeira também foi muito importante nesse processo de transformação. Tanto é que lá em Salvador, em 1950, ele criou uma coisa chamada Escola Parque. Eu quero deixar registrado assim, ó, Salvador é uma cidade muito importante para a educação do Brasil. Hoje, ela não é a melhor educação do país, mas ela é oriunda, ela poderia ter sido. Se não fosse as desigualdades sociais que a gente tem na Bahia, a educação da Bahia era para ser melhor que São Paulo, que Rio Grande do Sul, que Santa Catarina. Porque é lá que começou muita coisa. Né? É uma das cidades mais antigas do país, foi a primeira capital do Brasil, Salvador, né? Nós temos lá. Salvador deveria ter sido muito importante na educação. Foi, historicamente, hoje não é tanto mais, né? Não tem bons índices. Mas por que eu estou falando isso? Porque lá foi criada a Escola Parque, pelo Anísio Teixeira, que é onde nós temos o pioneirismo da educação integral, que é quando você desenvolve físico, intelectual, emocional, social e cultural um indivíduo, que hoje a educação é assim, mas por causa do Anísio Teixeira. Outra coisa, lá nós tivemos as primeiras escolas do Brasil, em 1570 e poucos. Então tudo nasceu lá, a educação no Brasil nasceu em Salvador. Só que daí a gente para pensar assim, talvez alguém que esteja assistindo more lá na Bahia, ou especialmente em Salvador. Por que a educação de Salvador hoje é assim, se nasceu com tanto potencial, né? E outras cidades que não tinham tanto potencial hoje são referência, né? Por causa dessa questão social, contexto social, desigualdades. Ou seja, a Bahia foi direcionada muito mais para o turismo do que para a educação. O investimento na Bahia é turismo, não é educação. Entendeu? Então, são coisas aí que para a gente pensar. É loucura, é coisa arada. É engraçado, só para complementar, tudo isso que eu estou falando para vocês é ensinado na graduação de pedagogia. Até 6 meses atrás, tudo isso que eu estou falando para vocês, todos, sei lá, nós vamos estar uma meia hora, 40 minutos de aqui, tudo isso que eu estou falando eu não tinha conhecimento há 6 meses atrás, porque eu não fiz uma graduação de pedagogia. Só que eu fui colocado numa jaula de leão do dia para a noite. Ó, Clóvis, tu é professor de matemática e redação, só que a partir de amanhã tu vai precisar dar aula para 80 professores. Uhum. E agora? Eu não tinha nenhum conhecimento sobre Vygotsky, Piaget, sobre Anísio Teixeira, sobre Howard Gardner, sobre todos esses expoentes que eu falei para vocês aqui. Não tinha conhecimento nenhum. História da educação que eu contei aqui para vocês, um pedaço dela. Eu tive que me expor, sair da minha zona de conforto, como o Gilmar falou antes, e aprender tudo isso do dia para a noite. Como que eu faria isso? Meu Deus, eu preciso aprender 5 anos de graduação de pedagogia em 6 meses para mim poder dar aula para um grupo de tantos professores. Porque o meu professor de pedagogia acabou não se adaptando no curso, eu tive que tirar ele, e eu tive que dar aula. Sim. Tive que dar aula. E eu comecei a aplicar o método 95. Cartaz na casa, fazer trilha de aprendizagem, reversão, Pomodoro, técnica de Feynman. Eu preciso aprender, porque semana que vem eu tenho que dar aula de AIDB, semana que vem eu tenho que contar quem que é o Anísio Teixeira, semana que vem eu tenho que falar de Vygotsky para os alunos. E agora? E eu apliquei o método 95. Legal. E eu aprendi. Hoje, por exemplo, hoje à noite, eu vou dar uma aula para o grupo de professores. Agora à tarde, 3 horas antes da aula, eu não sei o que eu vou dar aula de noite. Na verdade, eu sei e não sei.
Eu não tenho a aula pronta, mas o que eu faço? Eu tenho um banco de dados de questões, a partir de um sistema que a gente gera questões, um software, né, que a gente gera próprio do método 95, a gente gera questões. Daí eu vou gerar 30 questões. O que eu vou fazer? Eu vou estudar essas 30 questões agora de tarde, para poder dar aula de noite. E essa técnica do método 95 proporciona isso para as pessoas. Então, se você hoje precisa dar uma instrução de qualquer conhecimento, é só tu aplicar o método 95, fazer o que eu faço. Hoje eu não estudo uma semana antes. Eu não tenho aquela preocupação dos professores, meu Deus, eu tenho que passar uma semana estudando para dar aula. Não, eu estudo 2 horas antes da aula, já é o suficiente para mim dominar o conhecimento para dar aula, porque meu cérebro está condicionado à metodologia. Sim. Entendeu? Então hoje o método 95 ensina as pessoas a dar aula, porque uma das fases finais do processo é a técnica de Feynman, que é quando você aplica o que tu está estudando. E eu faço isso direto, porque obviamente eu estudo à tarde e de noite eu tenho que dar aula. Então eu aplico a técnica de Feynman, porque o dar aula é a técnica de Feynman. E você que está nos assistindo aí, você pode fazer isso. Cara, estuda algo em casa e logo depois tenta explicar isso para o teu marido, para tua esposa, para o teu filho, para alguém. Aí isso nunca mais vai sair do teu cérebro. Por que isso nunca mais vai sair do teu cérebro? Porque você fez uma conexão emocional com o conhecimento. A ludicidade, essa coisa de você sentar na frente do teu filho e explicar algo, tu sentar na frente da tua esposa, sentar na frente do teu marido, é justamente o que faz a conexão no teu cérebro ficar forte, o choquezinho dos neurônios. E isso nos leva a dominar o conhecimento, porque quando tu precisar explicar algo para alguém, de novo, tu lembra, pô, mas eu expliquei isso aqui para minha esposa. Sim. Tu já fez um teste prévio. Então, as pessoas elas não dominam conhecimentos porque elas ficam horas e horas lendo isso aqui e elas não aplicam o que elas leram. E o que é o aplicar? É tu explicar o que está escrito nesse livro para alguém. Não estou falando assim novidade, eu só estou dizendo que existe estudo científico que comprova realmente essas coisas que a gente ouve na internet, né? Que aplicar o conhecimento é importante. Mas como aplicar? Uma das técnicas de aplicação é você falar sobre isso com alguém. E é isso que eu faço. A minha esposa, toda vez eu estou conversando com a minha esposa em casa sobre as coisas que eu dou aula. Se a minha esposa, hoje ela é farmacêutica, mas se ela fosse fazer um concurso de pedagogia, é capaz dela passar. Porque eu encho o saco dela em casa. Porque eu estou treinando a técnica de Feynman com ela. Então hoje de tarde eu vou preparar essas 30 questões, vou estudar elas e vou fazer um teste de explicação para a Sueli. Sueli é o aluno mais preparado do método 95. Sueli é o aluno mais preparado. Tanto é que... Só que ela não gosta de concurso, cara. Ela não gosta. Ela passou em 3º lugar em concurso de Jaraguá do Sul, trabalhou uns meses lá, mas não... Aproveitando Não, esse gancho aí, tanto dela não gosta de concurso. O cara te ouviu falar ali, achou muito interessante, falou, cara, gostei muito. Como que eu faço para aprender o método? Eu não gosto de concurso, eu não quero estudar matemática, mas eu quero aprender o método para uma outra área de conhecimento. Então, o método 95, ele está começando a ganhar áreas aí de pós-graduação. Nós vamos lançar ano que vem pós-graduação do método 95, e a ideia, a gente quer engessar o método 95 como uma estrutura de ensino mesmo, né? Para ser aplicado em qualquer tipo de área de conhecimento. Então, tu precisa de conhecimento para fazer uma pós, para fazer um mestrado, para fazer doutorado. Tu precisa de conhecimento para fazer um vestibular, para fazer um concurso. Tu precisa de conhecimento para dar uma palestra. Tu precisa de conhecimento para dar uma instrução para o teu funcionário. Tu precisa de conhecimento para qualquer coisa. Como que tu faz para organizar esses conhecimentos e chegar lá e falar e arrebentar sobre esse conhecimento? Tu precisa de uma técnica. E o método 95 hoje ele tem essa estrutura que a gente está formando uma maneira de comercializar isso. Né? Hoje o pessoal tem acesso ao método 95 comprando os nossos cursos. Então hoje tudo isso que eu estou ensinando para vocês tem videoaula. Tem videoaula dentro da nossa plataforma do método 95. E esse curso ele tem um bloco de método de ensino e daí os blocos focados para tal e tal concurso. Então a pessoa que hoje quer aprender o que é o método 95, ela pode comprar o nosso curso preparatório para algum concurso e não assistir às aulas preparatórias do concurso, e em si só o módulo de método. Logo a gente vai lançar só o método, né? Mas a gente não tem esse produto ainda porque a gente está muito focado
em continuar aprovando o pessoal em concurso, nomeando o pessoal em concurso. Já são 14 concursos em sequência, né? Até porque tem muita gente que às vezes pega só esse recorte da fala do Clóvis ali, que ele diz que ele se prepara 2 horas antes, vai dizer assim, mas e plano de aula, né, que fica, né? Mas daí o resultado, né, que tem, porque todo dia tem avaliação positiva, todo dia tem um depoimento ali agradecendo por essa transformação que o método proporciona na vida deles, né? É o que ajuda a validar cada vez mais e mais o método, né? Então, por isso, eu acho que essa contribuição, né, que o Clóvis sempre faz ali, em fazer a pessoa realizar o sonho dela, que é se tornar um funcionário público nomeado, né? Você contou a história ali do rapaz do Águas de Joinville, né? Uhum. Se fosse pegar na memória aí, qual história mais te impactou aí nessa tua jornada? Pessoa que aplicou o teu método e você realmente assim, sentiu papel de missão cumprida, de falar, cara, eu consegui impactar positivamente. Tem vários. Eu vou falar 2 casos aqui, tá? Tem o Gabriel Vicente, hoje é guarda municipal em Joinville. Ele estudou 2 meses comigo. Ele era um cara que vinha do ensino médio tradicional, de escola pública. Nunca tinha feito concurso na vida, nem Enem, nada. Nunca tinha feito uma prova, sentado para fazer uma prova. E ele chegou para mim e falou assim, Clóvis, eu quero ser guarda municipal. Porque eu conheço os guardas municipais antigos e é bom e tudo mais. O que eu tenho que fazer? Eu falei, cara, se matricula aqui, ó, tá aqui, ó, ficha de inscrição, faz o teu curso presencial comigo. A prova é daqui 2 meses. Faz o que eu vou te dizer. Ele era um cara que... Ele era tatuador, tipo, nada a ver, assim, né, com a área da educação, né. Ele não tinha formação de ensino superior nenhuma. Tatuador. E ele chegou lá e ele fez 2 meses de imersão. Só que assim, ó, 2 meses que ele estudava todos os dias. Ele fazia realmente o que tinha que fazer. E ele passou, cara. Ele ficou em 8º lugar no concurso. Tinha 5.600 candidatos. Nossa. E ele ficou em 8º lugar. E nesse mesmo concurso a gente aprovou o 5º, o 6º e o 1º lugar. Nossa. Só que daí esse o 5º, o 6º e o 1º lugar já estavam estudando há mais tempo conosco. Por exemplo, o Rafael, que ficou em primeiro, já estava há 1 ano e pouco estudando comigo. Mas o Gabriel, ele estudou 2 meses. Então assim, não é tempo que importa. É qualidade, cara. É qualidade. Porque hoje as pessoas estudam, só que elas estudam errado, enchem a cabeça de bobagem que não precisa. Eu já assisti algumas aulas magnas do Clóvis, eu gosto dessa frase. Vou te ensinar o jeito certo de estudar pra tu encher tua cabeça de bobagem. Porque isso vem ao encontro do que a gente estava falando antes. Tem muito conhecimento sobre as coisas. A gente tem muito acesso à informação. Mas o que tu precisa certo dessas informações? Isso a gente faz. Esse é um caso do Gabriel Vicente. Daí nós temos a Beatriz Stinger Menezes. A Beatriz ficou em 1º lugar no concurso de Joinville para séries iniciais. Só para o cargo dela tinha quase 2.000 candidatos. Entre 2.000 ela ficou em primeiro. Ela estudou com nós um pouquinho mais. Acho que foi uns 4 meses. Tá? Só que o que ela fez nas últimas 2 semanas de prova? É aí que está essa carta. Porque quando chega muito perto das provas, o que o pessoal faz? O pessoal começa a se desesperar. Ah, meu Deus, bate ansiedade, né? Normal. O problema não é a ansiedade. O problema é como tu lida a ansiedade. Então, assim, não é tu dizer para o aluno, olha, não tem ansiedade. Não tem como tu controlar o teu organismo, se vai ter ou não ansiedade. Mas tem como você, a partir daquela ansiedade, o que eu vou fazer? Qual que é o plano de ação quando me der uma ansiedade? Isso a gente tenta orientar o nosso aluno. E ela, 2 semanas, muita ansiedade, e eu falei, descarrega toda essa ansiedade no nosso aplicativo de gamificação. Não comentei nada sobre ele hoje, mas é uma cereja do bolo. Nós temos dentro do MED 95 uma parceria com uma startup lá de Belo Horizonte, que é a startup do Gustavo e do Thiago lá. Que é a Tuto Digital. É importante eu falar porque hoje eu sou representante deles, né? A gente usa muito o sistema deles. Vou pegar um gancho aqui, né? Que é sempre importante. Você está como um dos embaixadores, né? Tuto. Ao lado do Bruno Perini e o Bruno Perrucho, né? É isso mesmo. Então, assim, para tu ver como que o método 95, a Tuto, essa parceria tem dado certo, né? Tanto no impacto da vida dos alunos, né? Quanto o significado do Clóvis lá para essa startup, né? Essa startup, o que ela traz? Ela traz um aplicativo onde o aluno ele segue uma trilha de aprendizagem. Então eles têm um software onde você monta a maneira de estudar. E eles usam isso para grandes cursos, por exemplo, do Bruno Perini, do
Thiago Nigro, aquela galera lá, eles usam a Tuto dentro dos seus cursos de finanças. E o que a gente fez? A gente pegou e adaptou esse software para concurso. Só que esse software em si, ele precisa ser alimentado por uma estrutura pedagógica didática. E é isso que daí a gente entra colocando esse sistema dentro, uma lógica de estudo. E essa lógica eu preparei para Beatriz fazer. Eu preparei, na verdade todos os alunos tinham acesso, só que ela usou com mais afinco. Então, 2 semanas antes da prova, ela não pegou livro, caderno. Não pegou nada na mão. Ela só estudou pelo aplicativo. E o que esse aplicativo promove? Que tu vai fazer questões. Essas questões tu vai ficar respondendo se as frases são verdadeiras ou falsas, sobre os conceitos do edital que ela precisava ter conhecimento. E conforme você vai acertando as questões, tu vai ganhando moedas digitais. E depois tu troca essas moedas por prêmios, né? Esse sistema de você condicionar o teu cérebro a fazer algo para ganhar uma premiação se chama behaviorismo, ou comportamentalismo em português. Isso é muito forte na aprendizagem para adultos, porque você, quando está desmotivado, tu pega o aplicativo, vai responder questão, tu sabe que tu está usando isso para aprender, para ter conhecimento, mas tu sabe que tu vai ganhar um prêmio se você usar isso. Tem grandes aplicativos hoje usam isso. Isso surgiu há muitos anos, a ideia de usar a tecnologia para condicionar o teu cérebro é do Santiago Ramon e Cajal, lá de 1909, é um professor, um médico que já vislumbrou que a tecnologia no futuro poderia ajudar na aprendizagem. E na época dele nem existia computador. Então ele foi um cara assim, extremamente visionário. E hoje, isso impactou hoje no uso da tecnologia. Mas enfim, continuando aqui no behaviorismo, quem desenvolveu isso foi o Skinner. Quando você condiciona o teu cérebro a ganhar premiação, fica mais fácil o motivacional. E nós temos camiseta, nós temos caneca, nós temos livro, então o pessoal troca pelo meu livro, e a gente dá dinheiro também. Quando o pessoal acumula lá 5.000 pontos, eles podem trocar por um Pix. Então imagina, tu tá estudando, tu tá aprendendo e ainda eu tô pagando para te estudar. Legal demais. Isso é uma coisa assim que combate a ansiedade, combate a preguiça, a desmotivação. E facilita com que você fique 20, 30 minutinhos, às vezes no teu intervalo ali, se tu trabalha, tu só puxa o celular e tu tá estudando com qualidade. Sim. Então em pouco tempo tu estuda com qualidade. Lembra que eu falei antes? Não é quantidade de estudo, é qualidade. Então às vezes tu aprende mais em 20 minutos no aplicativo do que se tu ficar 2 horas sentado lendo um livro. Esse negócio de ficar 2 horas sentado lendo uma apostila de 500 páginas, não retém mais. O nosso cérebro ele não quer mais sentar a ler um livro de 500 páginas. Sim. Por causa do imediatismo. Isso conecta com o que nós estávamos conversando no começo. Sim. O imediatismo, o nosso cérebro está direcionado. Porque no momento que tu pega o teu celular e tu fica ali rolando o teu feed, o teu cérebro está mudando as conexões sinápticas. Ele está se acostumando à informação de fácil acesso. Daí tu passa o dia inteiro no celular rolando o feed. Daí chega de noite, tu vai querer pegar uma apostila de 500 páginas para ler, o teu cérebro não quer, porque ele está acostumado com informação fácil e não informação condensada assim. Sim. Então hoje eu sou extremamente aversivo a ficar vendendo apostilas. Se tu pegar o Método 95, a gente não vende apostila. Sim. A gente vende a técnica para estudar de maneira correta. Sim. E tem alunos ainda que são antigos, que estão brigando, que querem apostila de 500 páginas. Porque estudaram a vida inteira assim. E daí não passam nos concursos porque o cérebro deles não quer isso aqui. Eles acham que o cérebro dele quer isso aqui. Tá? E a Beatriz, ela entendeu tudo isso que eu estou falando para vocês e 2 semanas antes da prova só usou o aplicativo. Durante o aplicativo, a gente consegue controlar tudo que ela estudou. Ela foi primeiro lugar entre mais de 2.000 candidatos. Tá? Ela, inclusive eu fiz uma entrevista com ela, tem no nosso Instagram lá do Método 95, a entrevista que eu fiz com ela. Tá? No nosso arroba. Depois vai aparecer aqui embaixo. Sim, vai. Tá. A gente tem a Beatriz, ela fez essas 2 semanas de estudo e ela fez 1.600 questões em 2 semanas. Ela passava o dia inteiro no aplicativo. Né? E ela acertou 1.380 e pouquinhos. Ela acertou 80 e poucos % das questões.
Adivinha quanto que foi a nota dela no concurso? Ela fez 85 no nosso aplicativo e ela tirou 85 no concurso. Nossa. Igual. E aí entra uma sacada, não adianta tu fazer uma trilha de aprendizagem que não condiz com o desafio do teu aluno. Sim. E como a gente tem essa expertise, a gente conseguiu simular o mais próximo possível mesmo do que seria a prova. Deu muito certo. Entendeu? E ela passou primeiro lugar para séries iniciais, hoje ela é professora no município, aí ela já era temporária, é um case de sucesso que eu tenho que eu nunca vou mais esquecer, porque não dependeu só de mim, né? Sim. Dependeu da Tuto Digital, da ferramenta. Se eles não tivessem me fornecido essa ferramenta, talvez a Beatriz não tivesse passado no concurso. Sim. Porque daí ela teria que estudar por outros meios que não seriam tão afetivos. Ela seria corrompida lá pela ansiedade e por esse processo psicológico. Então a tecnologia ela vem para fazer esses atalhos e para enganar o nosso cérebro. É legal. Aproveitando esse gancho da tecnologia, qual é a tua vivência aí com inteligência artificial? E já aproveitando para explicar, fazer essa distinção, o que é inteligência artificial, como que você usa na educação, porque muita gente que está ouvindo acha que inteligência artificial é ChatGPT. Então, se puder fazer essa distinção também para a gente. Então, tem um livro que eu estou lendo aqui, tá, que eu terminei de ler, estou no finalzinho, que se chama Inteligência Artificial na Sala de Aula. Tá? É um livro novo. Até foi engraçado que comecei a ler esse livro e fiquei pensando assim, meu Deus, mas muita coisa que já está escrito nesse livro eu já estou fazendo. Né? Eu sou muito autodidata. Eu não tenho formação de ensino superior nenhum. Eu fiz 4 anos de engenharia, fiz 2 anos de ciência de dados, fiz 4 anos de faculdade de farmácia. Mas nunca me formei. Porque eu sempre fui voltado para concurso. Eu fui fazendo os concursos e sempre isso foi prioridade na minha vida. Mas beleza. Aonde eu quero chegar? Só para justificar por que eu sou autodidata. Porque eu gosto de aprender muitas coisas. E a inteligência artificial facilitou essa minha vida de aprendizado dos conhecimentos pedagógicos. Né? E hoje eu uso a inteligência artificial para criar questões para os nossos alunos. Ajuda a criar as nossas trilhas de aprendizagem. Hoje, as interpretações sobre questões de provas de concurso eu uso da inteligência artificial também. Então, por exemplo, quando tem um conceito muito complexo, o que eu peço para a inteligência artificial fazer? Explique esse conceito como se você estivesse explicando para uma criança de 10 anos. Quando tu faz isso, eles pegam lá um super conceito extremamente complexo do direito penal, por exemplo, do direito administrativo, do direito constitucional, e o chat, ele te mostra como seria uma explicação bem simples. E às vezes é isso que precisa para o aluno cair a ficha. Porque quando tu cita o artigo 5º da Constituição, lá um dos incisos, por exemplo, beleza, mas são palavras muito rebuscadas, vedado, enfim, qualquer outra palavra que vem muito rebuscada. Então tu precisa transformar isso para a linguagem do aluno. Ele vai conhecer a legislação na letra da lei, mas ele precisa entender o que está escrito na letra da lei. Então eu uso a inteligência artificial para simplificar conceitos para que eu consiga repassar eles em sala. Né? As trilhas de aprendizagem da Tuto, essas questões que a gente faz também eu uso. Então eu pego o ChatGPT, por exemplo, e transformo ele em informações. Eu crio aulas, então a gente faz muitos gráficos, muitas tabelas para formar as nossas aulas expositivas ali. Eu crio muito jogo. Eu sou muito da gamificação. E não só a gamificação de você ganhar moedinha no aplicativo. Mas a gamificação de formar, por exemplo, criar um jogo de tabuleiro. Hoje a gente vai lançar agora um jogo de tabuleiro do MED 95 para pedagogia. Ele já tá no forno aí. É um tabuleiro mesmo. Tabuleiro, tipo banco imobiliário, sabe? Um tabuleiro que os professores vão jogar em cima da mesa e vão ter cartas com perguntas. Então a gente usa da inteligência artificial para otimizar. Então, uma produção assim diária. Todo dia eu estou trazendo novidade. Porque como eu estou me imergindo nesse mundo pedagógico, junto com os professores, eu preciso mostrar para eles o quanto a profissão deles é rica e o quanto eles podem transformar a maneira de dar aula. Eu já tive aula onde eu dei aula na calçada. Então eu botei um flip chart numa calçada na rua lá na frente do Sociesc, num pré-concurso, o pessoal ia entrar para fazer a prova às 9 horas da manhã.
Das 7 até as 9 horas da manhã eu tava com um flip chart, são aquelas folhas que tu vai girando para trás assim, dando aula lá na calçada, né? Dando aula na calçada pro pessoal. Ou seja, eu tive que sair da zona de conforto para pessoas que eu não conhecia. Em 5 segundos já tinha 200 pessoas ao redor de mim me escutando o que eu estava falando. E é engraçado que naquela ocasião, nessa fala, 2 questões que eu falei para eles caiu na prova. Nossa. Então, depois eu recebi mensagem no Instagram, assim, na época. Clóvis, conheci teu trabalho ontem, era a segunda, eles fizeram a prova no domingo. Conheci teu trabalho ontem. Tu falou que ia cair uma questão de estatística sobre moda, que é um conceito matemático lá de moda, que mais aparece dentro de uma análise de dados, e caiu. E eu acertei essa questão porque 10 minutos antes da prova eu escutei tu falar. Nossa. Entendeu? E depois essa menina veio a ser nossa aluna, né? Porque ela não tinha feito o nosso curso. Ela acertou essa questão, mas infelizmente ela não conseguiu passar no concurso. Mas depois ela veio a ser nossa aluna. E são coisas assim que a gente vai impactando. Então, quando tu sai da tua zona de conforto e pega um cavalete e vai pra calçada, tu vai transformar a vida de alguém. Eu já fiz isso. Eu já tive aula onde eu peguei... eu fiz passe e repasse, que a gente chama. Né? Nós temos uma mesa assim, onde tem botões, daí quem bate primeiro responde a pergunta. Então a gente traz para a sala de aula isso. Agora eu tô montando um esquema para dar aula utilizando RPG. Legal. Eu tenho uma formação, eu tenho prática de RPG de pelo menos uns 4 anos da minha vida. Na época de ensino fundamental 2 para ensino médio ali. Eu preciso citar algumas coisas importantes para mim não esquecer. Quando eu falei que eu comecei a estudar com 15, 16 anos, tem uma história antes um pouquinho disso também. Né? Que é a minha vida de adolescente. Eu sempre fui muito nerd. Mas por influência de um primo meu, que é o Ulisses. Tá? Então eu preciso citar ele, é importante. E eu todo final de semana eu ia na casa dessa minha tia com o meu primo. E a casa dele era forrada de livro. Né? E aquilo me influenciou também, que é o socioconstrutivismo. O ambiente que você está, ele vai impactar ou positivamente ou negativamente no teu futuro. Não adianta. Então o governante ele precisa cuidar disso, os pais precisam cuidar onde estão colocando seus filhos. Porque eu fui extremamente influenciado pelas pessoas que viveram ao meu redor. E um desses é o meu primo, Ulisses. Né? E, por exemplo, eles não tinham carro. Mas todo o dinheiro que você investiria num carro, eles tinham um livro dentro de casa. Eles tinham um carro de livro dentro de casa. Entendeu? Era muito livro mesmo, cara. Né? E o meu primo toda hora estava lendo. E eu não era muito de ler. Mas como eu ia lá na casa dele no final de semana, ao invés de... a gente jogava futebol, jogava videogame, não sei o quê. Não, mas vamos ler. Vamos ler. Começou a se tornar natural da minha vida. E essas leituras fizeram e a gente lia muito porque a gente jogava RPG. Então a gente pegava uma mesa dessa aqui, botava uma gurizada lá. E eu era o mestre, eu não era muito mestre, mas ele era o mestre, ou outro amigo nosso era o mestre. E a gente ia imaginando situações lúdicas de vivência, de Idade Média. A gente fazia jogos assim. E isso vai desenvolvendo a tua capacidade de raciocínio. Porque o RPG é quando você rola dados na mesa... E a depender da pontuação que tu tira nesses dados, vai acontecendo situações no jogo. Então tem uma pessoa que é o mestre, que é como se fosse o contador de história, e ele vai dizendo, olha, se tu tirar 5, 6, vai acontecer tal coisa. Se tu tirar 4 e 5, vai acontecer tal coisa. Se tu tirar 3, vai acontecer tal coisa. Então o acaso ia moldando o nosso futuro. Só que a gente podia modificar, no jogo, né? Nós ia modificando esse acaso, porque quando tu compra atributos, você pode facilitar com que os dados sejam mais benéficos para ti. Por exemplo, tu tem um atributo lá, X. Se tu tirar 4 no dado e tu tem esse atributo, tu ganha um ponto a mais. Então é como se tu tivesse tirado 5 no dado. Então é um jogo estratégico. Mas daí tu usa esse atributo se tu quer ou não. Então no jogo, é um personagem que tu cria, ele vai tendo características e atributos. E isso desenvolveu um raciocínio absurdo em mim. E hoje eu estou trazendo para a sala de aula, cara. Porque o projeto de vida do aluno no ensino médio, vamos voltar de novo no tal do projeto de vida. O adolescente, é ruim tu chegar um professor na tua frente e dizer assim, olha, vocês precisam pensar no futuro de vocês, pensar na qual que vai ser a profissão, qual que seria a tua profissão, qual que é a influência, qual que é a história da tua família. Beleza, isso seria uma aula
mediana. Agora, tu botar um grupo de aluno, e pode ser 5, 6, tu tem 30 alunos, tu faz 5 grupos de 6 e bota eles jogar RPG para que no jogo eles interpretem um personagem e esse personagem é ele mesmo. Isso faz com que fique muito mais fácil o aprendizado, fica divertido, tu tá jogando dado, tu tá pensando, tu raciocínio, e não simplesmente tu sentado numa cadeira, escutando o teu professor falar. Sim. Então essa imersão de ludicidade existe. E eu começo a trazer isso para dentro das nossas aulas. E eu tô falando de adulto, cara. Sim. E o mais legal é que eu ouço assim, Clóvis, o que tu fez hoje eu vou aplicar semana que vem na minha aula no ensino médio. Então a gente está influenciando a galera. Sim. Porque eu dou aula, nós temos, de todos esses nossos alunos, aí pelo menos 1.500 são professor, que estão assistindo nas minhas videoaulas. Então, de maneira indireta, eu estou influenciando na prática pedagógica desses professores em sala de aula. Agora pensa quando a gente lançar a pós-graduação, que realmente vai ser focado para isso. Daí a gente vai conseguir aflorar muito mais. A gente chama isso de metodologia ativa, tá? O nome disso que a gente faz é ensinar os alunos a aplicar metodologia ativa. E esse tipo de coisa cai em concurso, porque eles vão perguntar lá numa prova de concurso quais são as metodologias ativas, como que o RPG impacta na educação de um adolescente. Entendeu? Então eu vou associando as duas coisas. Porque para mim não é importante simplesmente botar o nosso aluno no serviço público. Eu preciso que esse aluno impacte positivamente na sociedade. Então quando eu venho aqui e faço uma matrícula de uma turma de guarda municipal, por exemplo, eu falo pro cara, olha, tá, tu vai ser guarda municipal, beleza, tu vai ser uma pessoa armada, mas tu realmente quer isso? Né? Isso é pra tua vida? Tu quer realmente isso ou tu tá entrando só pelo salário? Então a gente precisa botar pessoas que vão refletir positivamente na sociedade. Isso também é um conceito do John Dewey, que impactou o Anísio Teixeira lá em 1935. Que é essa ideia de você pegar o teu conhecimento e reverberar na sociedade. E é isso que eu estou fazendo. Porque esses professores que nós estamos formando vão ser os professores da minha filha. Sim. Vão ser os professores dos teus filhos. Vão ser os professores do Adam também, do filho do Gilmar. Entendeu? Sim. Então, o quanto a gente puder transformar a vida dessas pessoas de maneira positivamente, igual a minha vida foi positivada no passado, a gente tem que fazer, cara. Não é guardar conhecimento para si. Eu tenho muito conhecimento, tanto é que eu tô falando tipo louco aqui. Aí a gente volta, né, naquela parte lá que foi uma parte falha, né, que é trabalhar a base, né, pra gente poder ter um nível de educação melhor. Aproveitando o gancho, hoje, né, eu sei, sou suspeito por falar, né, vou deixar o Clóvis falar, o método ele supre alunos, né, numa estrutura completa, né, ele está localizado aqui na cidade de Joinville, né, o Clóvis ele abre algumas turmas, às vezes presenciais nas cidades próximas, mas o aluno de qualquer parte do Brasil, ele consegue ser aluno do método e consegue ser nomeado, né? Isso. Nós temos uma plataforma onde tu pode comprar direto pelo nosso Instagram ou pelas nossas publicidades. Nós temos o nosso site também, m95.com.br, onde o aluno ele acessa ali e compra os cursos. Hoje nós temos cursos para quem vai ser professor do Estado, para quem vai ser técnico de enfermagem ou enfermeiro que vai fazer concurso do Estado de Santa Catarina. Nós temos professor preparatórios para provas regionais aqui. Mas eu tenho um curso chamado Pedagogia Gamificada, que é um curso geral de pedagogia, onde qualquer professor do Brasil inteiro pode comprar. Né? E por duas modalidades. Ou você compra um plano anual, que tu vai acessar ali, que a gente chama de Clube do Professor, ou tu paga a mensalidade. Na mensalidade a gente está toda hora, mês a mês, incluindo aulas novas, né? Para que o aluno sempre esteja atualizado. Então ali eu ensino os professores a dar aula, eu ensino os professores a passar em concurso. Tem, por exemplo, a atualização da LDB, que é uma lei geral que os professores têm que ter conhecimento sobre educação. A cada 6 meses está mudando. Né? Sempre tem projetos na Câmara para melhorar um pouquinho a educação, algumas transformações que são feitas. Então a gente fica de olho para poder atualizar o pessoal dentro do nosso Clube do Professor, né? Que é uma plataforma onde professores se acumulam ali para troca de experiência também. A gente tem os nossos fóruns e adquirir conhecimento atualizado, tanto da prática didática quanto da prática para passar em prova de concurso. Então é uma plataforma bem completa. Até mesmo se o aluno quiser aprender a fazer essa aula com inteligência artificial, tu ensina também.
Sim, com certeza. Dentro da plataforma tem os módulos onde eu ensino o aluno a preparar a aula de maneira rápida para que de noite ele consiga dominar, igual eu falei para vocês dessas 2 horas que eu faço, tem lá como fazer. Sim. Né? Então é bem completo. A gente quer impactar aí muito professor no Brasil afora. E aí, né, até um dos diferenciais do método, né, eu acredito também que seja a base de suporte, né, porque ainda existem, né, pessoas que têm aquela, talvez um pré-conceito ali de dizer, mas tá gravado, eu quero ter o acesso ao professor Clóvis. Né. Como conheço a história, né, hoje o Clóvis tem toda uma equipe, mas ele falava com 1000 alunos simultaneamente. Né? Então, assim, o suporte do método a gente pode dizer que é uma das bases também desse diferencial para tantos resultados positivos, né, Clóvis? Eu preciso me colocar à disposição do aluno, do professor, de qualquer um que compra o nosso curso, porque é diferente alguém que não sou eu falar do que eu falar. Às vezes é a mesma frase, a mesma explicação. Só que quando eu falo parece que a pessoa confia mais. É normal, isso aí o produtor, o infoprodutor, chega num momento que ele vai acabar precisando ramificar um pouco o seu atendimento. Mas o quanto mais ele conseguir concentrar, melhor. Né? Essa é uma opinião minha, porque isso impactou na aprovação dos nossos alunos. Entendeu? Então, tu que está me assistindo, me ouvindo, assim, tenta fazer uma maneira de que você esteja próximo das pessoas. Tá? Vai ter que trabalhar de alguma maneira para que você esteja próximo dessas pessoas. Se é por WhatsApp, mas esteja à disposição. Porque quanto mais a gente vai avançando com tecnologia, as relações ficam cada vez mais frias. E quem manter as relações quentes vai estar se destacando. É cansativo? Eu passo o dia inteiro respondendo mensagem no WhatsApp. Só que eu fui me adaptando. Por isso que hoje eu consegui moldar uma maneira de trabalhar 2 horas por dia para preparar minha aula e as outras horas para atender aluno. Entendeu? Só que quem é referência nas suas devidas áreas faz ao contrário. Trabalha o dia inteiro nas suas atribuições e deixa só 2 horas para aquilo que é mais importante. A gente faz ao contrário, né? A gente faz ao contrário. Então o método 95 ele vai te otimizar para que tu aprenda coisas e o resto rapidamente, e o resto do tempo que tu tem, tu vai se dedicar, por exemplo, para esse vínculo com o teu cliente. Por isso está dando certo. Perfeito. Essa que é a ideia. É difícil, tá? Não é fácil a gente se desvencilhar assim e controlar. Mas tem que ser. Sim. Tem que ser, porque daí passa confiança, passa autoridade, passa tudo, né? O cliente. Outros 2 resultados, né, que a gente soube que tu teve recentemente foi a plaquinha do Hotmart Black, né? Sim. E também está entre os 400 maiores produtores de conteúdo de educação, de ensino, né, do Brasil, né? A Hotmart teve esse reconhecimento aí recente. Isso foi como se fosse uma coroação desse último ano que a gente está trabalhando aí em parceria. Porque o MED 95 ele existe desde 2016. Antigamente era Gauss Preparatório. Nós éramos 3 sócios na época. E a gente se separou e hoje a gente tem uma nova sociedade. E com essa nova sociedade a gente impulsionou muito. Porque daí a gente conseguiu colocar as peças nos seus devidos lugares. Eu consegui trabalhar bastante a qualidade das aulas e qualidade do suporte. A gente trouxe a tecnologia para facilitar, daí veio a Tuto. Então cada peça no seu devido lugar. E isso potencializou com que a gente conseguisse transparecer um pouco mais quem que é o MED 95. Principalmente a nível Santa Catarina. A gente precisa expandir para outros estados. Mas eu tenho aluno, por exemplo, de Manaus, de Minas Gerais, do Nordeste, por exemplo, eu tenho um aluno agora que é do Piauí. Ele ficou em 2º lugar no concurso de Joinville. Ele estudou online comigo. Então é um cara que até futuramente eu quero entrevistar ele logo. Ele está se mudando agora para Joinville. Legal. Ele veio 2 vezes para Joinville. Eu acho, ou 1 vez. Ele veio só para fazer a prova praticamente. Eu não conhecia Joinville. Só que ele estudou online. E eu dei o suporte para ele. Aí que está a proximidade com o aluno. Eu vou comprar um curso de um cara lá de Joinville para fazer a prova de Joinville. Beleza.
E ele veio, fez a prova, passou em segundo lugar. Tinha 800 candidatos, ele ficou em segundo. Um cara que é do interior do Piauí, nunca tinha feito concurso em Santa Catarina, não conhecia a banca, passou. Transformou sua vida, vai vir, vai trazer a família inteira. Sim. E como a gente tem uma qualidade de vida muito boa na nossa cidade de Joinville, aqui, que é onde a gente está gravando, para ele é uma transformação gigantesca. Sim. Que é a mesma coisa que aconteceu quando eu saí de Juí para Joinville. Ele está saindo da cidade dele do Piauí para Joinville. Sim, fantástico. Então essa é uma transformação de vida. E ele daqui para frente ele só vai crescer. Tem um caso do Marcelo. Ele é professor de matemática. Ele mora em Minas Gerais. E ele passou em primeiro lugar no concurso para matemática em Joinville. Agora. Só que ele não conhece ninguém aqui. Daí eu falei, cara, vem pra cá. Tu vai fazer a prova no domingo? Vem pra cá no sábado. Faz um aulão de véspera conosco. E dorme aqui em casa. E faz a prova no outro dia sossegado. Eu botei um cara que eu conhecia só pela internet. Dentro da minha casa. Legal. Para ele fazer a prova tranquilo no outro dia. O que mais eu posso dar de exemplo para vocês de proximidade com o aluno? Sim. Entendeu? O cara foi lá, não, vamos jantar, vamos fazer aqui. Ele me trouxe um queijo mineiro e uma goiabada cascão lá, maravilhosa de presente. Matrícula ali em 2 dias. O cara não acha dessas coisas. Não entendeu? acho, não acho. E daí, porque assim, ó, qual que é a realidade desse cara? Ah, ficar num hotel, Sim. sozinho, não conheço a cidade. Pô, mas aonde que eu vou fazer a prova? Como que eu vou chegar lá? Vou ter que pegar um Uber, não sei o quê. Entendeu? Entendi. Botei o cara dentro da minha casa, dorme aí, faz tranquilo a prova, fica sossegado. A gente fez uma revisão e dei uma aula particular pra ele uma noite antes. Cara, zerou, né? Não, Zerou tá a vida. Zerou a vida, ficou em primeiro lugar no concurso, agora vai trazer a família inteira pra cá. Mas, Então é esse tipo de coisa, a proximidade que a gente tem que ter com as pessoas, se colocar. Porque eu não tive isso. Eu passei em 12 concursos, mas eu não tive proximidade tão grande assim. Eu tive proximidade com o Chaves, com a Sagard lá no começo. Mas não é uma pessoa assim. Eles foram referência de conhecimento. Sim. De conhecimento, mas não de relacionamento pessoal. Tu acha que o Marcelo não vai falar o resto da vida sobre o método 95? Claro que vai. com certeza. Quanto tantos outros aí, né? Sim. E é isso que a gente precisa se preocupar. Sim. Com ter cuidado com as pessoas. Cuidado com as pessoas. Cuidar das pessoas. Afagar as pessoas. O mundo falta muito disso, né? Sim. Só fala ali sobre guardar conhecimento, né? Tem gente que está ouvindo que tem conhecimento e está guardando. É muito bom no que faz. Às vezes não se acha pronto o suficiente. Aquela história, quanto mais estuda, mais vê que tem coisa para você um buraco conhecer sem fundo. e acha que ainda não está preparado. Mas o que você diria para esse tipo de pessoa que está guardando conhecimento? Algumas têm até dificuldade de ensinar porque não vê formas de monetizar isso, né? Não vê isso como um negócio. Mas o que você diria, deixaria de recado, assim? O que isso pode trazer de impacto, assim, como você está trazendo esses casos reais aqui? Quem tem conhecimento e quer ganhar a vida hoje, por exemplo, com página no Instagram, ou alguém que tem conhecimento e quer transformar a vida das pessoas, precisa trabalhar muito a maneira de se comunicar, a fala, né? Eu sou uma pessoa que sempre foi muito introspectiva, eu não conversava com as pessoas quando eu era adolescente e criança, eu antigamente não tinha diagnóstico de qualquer nível de autismo. Eu provavelmente, se eu for fazer hoje, eu devo ter um nível 1 pelo menos, tá? Mas eu vim trabalhando isso, né? Os alunos dizem que eu sou autista, mas eu acho que eu não sou, mas pode ser que se eu fizer diagnóstico eu tenho, né? Mas, vai passar até nesse. Se as pessoas precisam se colocar no fogo, sair da zona de conforto, pegar e fazer um esquema de mapa mental sobre os conceitos que tu tem, bota uma palavra no meio e começa a ramificar as áreas de conhecimento que tu tem, né? Bota uma palavra no meio e começa a organizar esses pensamentos a próprio punho, vai escrevendo, tal. Depois tu vai pegar isso e vai transformar isso numa apresentação, que pode ser num PowerPoint da vida. E pega essa apresentação de PowerPoint e abre a tela do teu computador para alguém da tua família e tenta explicar o que está escrito ali. E aos pouquinhos tu vai soltando, vai explicando,
Ah, eu não quero explicar para alguém? Faz um vídeo. Pega o teu celular. Ou seja, se tu aperfeiçoar a maneira como você se comunica, e tu vai conseguir transparecer o teu conhecimento. E isso vai fazer com que as pessoas reconheçam o teu conhecimento. Se elas reconhecerem o teu conhecimento, elas vão acabar comprando os teus produtos. Então a grande sacada é na maneira como se comunica. Tu precisa falar, as pessoas precisam saber quem tu é. Tem muita gente que tem produtos maravilhosos, revolucionários, mas as pessoas não têm acesso a essa informação porque você não coloca a cara a tapa. E não é botar um funcionário falar. Sim. É você botar a tua cara a tapa. É só ver todos os grandes players e é eles que estão na frente da marca do produto. Né? Existem inúmeros exemplos de pessoas que são donos das empresas e elas estão ali à frente, porque daí passa a credibilidade. Pô, o cara é dono da empresa X, mas eu nunca nem sei quem que é. Antigamente talvez desse certo isso, mas hoje não. Os donos das empresas, eles precisam desenvolver a comunicação. Não, Clóvis, mas eu sou muito travado. Mas vai fazer curso, treina em casa, começa a falar. As palavras que tu utiliza, com o tempo vai passando assim de muito coloquial para técnico, mas dependendo do público que tu tem que falar de maneira simplória mesmo e não falar de maneira muito técnica. Eu estou falando com vocês aqui, eu citei Vygotsky, citei Piaget, Anísio Teixeira, falei isso, um monte de coisa, mas é porque o meu público entende isso. Sim. Eles sabem, quando eu falar a palavra Vygotsky, quando eu falar Paulo Freire, eles sabem quem que é. Então você precisa também identificar qual que é a linguagem do teu público. Porque se tu fala isso diferente, eles não vão se conectar contigo. E essa conexão é muito importante, porque tem que ter confiança. Pô, esse cara aí, ele é da farinha do meu saco que eu sou. Mais ou menos nessa ideia. Então, a dica que eu tenho que dar é, se tu quer transformar o teu conhecimento em dinheiro, em Pix na tua conta, se tu quer transformar o teu conhecimento em Pix na tua conta, tu precisa aprender a se comunicar. E essa comunicação precisa ser estruturada. E tu precisa organizar o teu pensamento. Então o Método 95 entra nessa ajuda dessa organização desse pensamento. Porque hoje eu só consigo vender um monte de curso como eu vendo porque as pessoas ouvem o que eu falo. E olha que eu não tenho graduação. Então olha qual que é a importância. Entendeu? Eu não tenho graduação de pedagogia, mas eu impacto a vida de 1.500 professores. Pô, como assim, Clóvis? Mas é porque o que eu falo é a linguagem deles. Sim. Entendeu? Então, e tem gente que é formada em pedagogia que não conhece a linguagem de quem é de pedagogia. Sim. Eu tive que estudar isso e aprender, e é assim que funciona. E eu sou um cara que provavelmente vou ser diagnosticado se eu fosse fazer com autismo, vim do zero. Eu fui ter a minha primeira namorada com 17 anos, 16 anos. Entendeu? Então é por aí. Todo mundo tem suas dificuldades, para de dar desculpa, bota a mão na prática e vai fazer as coisas. Sim. Não tem que ficar dependendo dos outros. Porque se a gente depende dos outros, a gente nunca vai para frente. Tem que você mesmo botar a cara. Nós temos um monte de aluno que fica botando desculpa. Ah, porque meu plantão. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque na escola lá tá difícil. Mas tem coisas que a gente não consegue controlar. Foca no que tu consegue controlar. Se tu consegue controlar uma parte do teu cotidiano, isso já vai ser o suficiente para te se desenvolver. Eu preparei a gente está agora com um concurso iminente do Estado. A partir de hoje que a gente está gravando, são 32 dias para a prova. Né? Então a gente fez um planejamento de 32 dias. Isso aí vai dar 68 horas líquida de estudo para eles até o dia da prova. Tá? Só para vocês entenderem. Só que daí os alunos falaram assim, pô, Clóvis, tu tá me dizendo que eu tenho que estudar 2 horas por dia. Tá, beleza. 2 horas por dia, 2 horas e pouquinho por dia. Mas eu tenho filho, eu tenho trabalho. Só que daí eu botei para eles na tela, eu mostrei para eles, olha, das tuas 24 horas, tu vai dormir 7 horas, tu vai dedicar 11 horas pro teu trabalho, então é as 8 horas lá que tu trabalha, e mais 3 ainda para translado, carro, vai e volta, organização. Né? Tu vai dedicar ainda 4 horas pro restante das tuas atividades diárias, que é tomar banho, alimentação, coisas assim, mais cotidianas mesmo. E ainda sobra 2 horas. Eu estou falando de uma pessoa que está estudando, está dormindo 7 horas. Coloquei 3 horas a mais no contexto de trabalho, ou seja, 11 horas. Ainda vai sobrar 4 horas para te comer, para fazer um monte de coisa, tomar banho, coisas assim mais cotidianas. E ainda sobra 2 horas. Sim. Então, se a pessoa organizar, ela consegue fazer suas coisas.
ela consegue, mesmo que ela dedique metade do seu dia para o trabalho. Eu estou falando de 11 horas, quase metade do dia, entendeu? Então é uma questão de se organizar e parar de dar desculpa, porque se você continuar dando desculpa, tu vai continuar aplaudindo a vitória dos outros. Tu vai viver aplaudindo a vitória dos outros. E nunca vai ser você o protagonista da tua vida, porque tu sempre está colocando os outros em primeiro lugar. Ah, porque é o trânsito, ah, porque não sei o que está me atrapalhando. Cara, mas faz o teu bem feito, esquece o que você não tem domínio, né? Então são essas frases. Eu não sou coach, tá? Eu só estou falando o que vive muito bom. os meus alunos aí. Muito bom. A gente já falou mais de 1 hora aqui, né? O Sim, papo passou sim. rápido pra caramba. A gente sempre faz uma pergunta para todo expert, né? O que o Clóvis diria para ele mesmo? Tu é expert em quê? Eu sou expert hoje em processo de aprendizagem. Absorção de conhecimento. E isso faz com que eu tenha uma gama de possibilidades para ensinar pessoas de várias áreas. Né? Então hoje eu sou expert em processo de aprendizagem, em retenção de conhecimento. Nossa. Se fosse resumir isso numa palavra. Então acho que eu vou escrever um livro. Massa. Eu estou escrevendo um livro agora, já estamos com 30 mil palavras. Eu acho que mais uns 3 meses aí eu finalizo. Vou lançar um livro focado para quem é da área de pedagogia. Eu tenho o meu livro do Estudo Fichtel, que é público geral. Tá? Público geral. Esse aqui ele é para provas e concursos, para quem quer realmente aprender para passar em qualquer tipo de prova. Né? Então aqui eu associo tecnologia com conhecimento teórico. Tá? Digital vem de físico mais digital. Okay. Então é quando você associa um processo de aprendizagem onde você realmente senta para estudar, mas também usa da tecnologia para isso. Então aqui a gente fala sobre como criar os mapas mentais, fala um pouquinho sobre aplicativos que facilitam a aprendizagem. Tem um capítulo que eu conto assim, ó, que é casais inteligentes estudam juntos. E é muito engraçado, cara, isso, porque faz 40 dias que nós tivemos uma prova aqui na região e nós temos um casal que fez uma prova de um concurso aqui na região. E os dois passaram na prova. Um em primeiro e outro em segundo. Nossa, legal. Porque eles estudaram juntos. Se desse, passariam os dois em primeiro. É. Se desse. Deu diferençazinha pouca ali de pontuação, um passou em primeiro e outro em segundo. Por quê? Porque eles estudaram juntos. Só que quando eu escrevi o livro, eu sabia que isso era possível, a gente não tinha nenhum case no MEA 95 disso. E daí agora, recentemente, a gente teve na prática. Claro, a gente já teve casais que passaram em concurso, mas nunca em primeiro e segundo. Sim, sim. No seu cargo, mesmo cargo, cara. Mesmo cargo. Pô. Entendeu? Então, ou os dois vão assumir, ou se tivesse uma vaga, ou o primeiro vai assumir e a segunda vai ficar sem entrar, né? Ou por exemplo, o marido vai ter que desistir para a esposa entrar, que a esposa ficou em segundo tá? Mas ali os dois vão conseguir entrar ali, porque tem bastante vaga, que é um cargo social, é educador social que trabalha com assistência social na cidade, então tem bastante demanda. Então tem isso. Aqui eu falo também sobre o consumo do suco de vinho. Suco de uva. Suco de uva é importante também para reter conhecimento, facilita a memorização. Tá? Então se puder tomar bastante suco natural, vai lá, compra no mercado. Isso aí vai ajudar. Só que não adianta tomar suco natural e todo final de semana comer um hambúrguer lá cheio de gordura. Entendeu? Então é a cereja do bolo dentro de um processo alimentar. Porque assim, o nosso cérebro ele tem uma plasticidade. Quanto mais tu se alimenta bem e mais pratica atividade física, o teu cérebro ele fica mais maleável. É como se assim, tivesse uma alimentação ruim, o teu cérebro fica duro. Se tu tem uma alimentação boa e pratica atividade física, o teu cérebro fica maleável. No momento que o teu cérebro tem essa neuroplasticidade, ele consegue fazer mais conexões e estender. É como se a cabeça fosse crescendo mesmo, o cérebro fosse crescendo. Entendeu? Então, e também não adianta estudar e ter uma alimentação ruim e não praticar atividade física. Porque daí o teu cérebro ele vai ficar impactando nessa estrutura muito rígida. Então, é uma dica que eu dou também, é praticar atividade física e ter uma alimentação adequada. Legal. E dormir, sono. Tanto é que eu botei 7 horas de sono mínima lá pro pessoal. Sim. E não
jamais eu vou dizer para o aluno, ó, a partir de agora tu vai estudar, vai dormir 5 horas por noite e vai só estudar. Não vai. Sim. Não vai aprender. Dá pra dizer Vai que encher a cabeça de coisa e depois não vai lembrar. dá para dizer que esse aluno preparado é como se tu preparasse um atleta para disputar uma Olimpíada, né? Ele tem que ter um rendimento de alta performance, senão ele não consegue atingir o resultado. Alta performance. Só que não é em quantidade de treinamento, é qualidade de treinamento. Então, às vezes tu consegue em 2 meses, igual o Gabriel Vicente, tu consegue chegar em primeiro lugar numa Olimpíada, né? Em 2 meses ali tu vai fazer o que tem que ser feito para que em 3 horas de prova tu foque nisso, né? No mundo de concurso público é possível, tá? Vai depender de como você vai se organizar, né? E tudo isso está no estudo Digital. Sim, no estudo Digital eu mostro tudo isso aqui. Tem o concurseiro coelho e o concurseiro tartaruga. Quem passa em concurso é o concurseiro tartaruga, que ele faz as coisas de maneira correta, nos seus devidos pontos, e não quer passar muito rápido pelos processos. Então, tem uma distinção entre 2 conceitos, eficiência e eficácia. Quem passa em concurso é quem é eficiente, não quem é eficaz. Só para a gente distinguir bem. Eficiente é uma palavra assim, ó, eficiente. Nós temos 9 letras aqui. A palavra eficiente, ela exige um processo burocrático. Então tem muitas etapas a serem cumpridas, tem muitas letras na palavra. A palavra eficaz é uma palavra curta. Então, só para te nunca mais esquecer a diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência tem muitas letras, é um processo burocrático, moroso, tem muitas coisas para fazer. E o concurso público é assim, tu tem um procedimento operacional padrão para cumprir. Eficaz é aquele cara que não só se preocupa com o resultado. Faz de qualquer jeito e só se preocupa com o resultado. Beleza, ele é o eficaz, ele chegou no resultado. Mas se ele não chega no resultado, ele não consegue identificar onde é o ponto falho. Agora, quem é eficiente consegue identificar onde é o ponto falho, porque eu consigo ver qual das etapas do meu processo eu errei. O eficaz, como ele não tem esses dedos, ele... não passei, ou não consegui chegar na minha meta da minha empresa. Tá, mas por que tu não chegou? Aonde é o ponto errado nisso? Então o estudo ele não é eficaz, ele precisa ser eficiente, porque daí se tu vai mal no simulado, tu sabe que tu foi mal, porque tu errou nisso, nisso, nisso e nisso. Porque o processo foi eficiente e não eficaz. Então isso vale para a nossa vida, né? A gente precisa ter um mínimo de burocracia, né, de procedimento para seguir, justamente para suprir as falhas, caso precise, para depois seguir o jogo. E também conto sobre isso no livro. Então tem muita coisa, muita coisa. Bem bom, tá? Eu recomendo. Hoje eu não vendo livro, mas o pessoal na nossa plataforma lá troca por pontos. Nossa, mas, obviamente, entrando no nosso Instagram lá eu consigo enviar pelo correio. Ou se matricula no curso do método, faz o curso, faz as trilhas, pontua bem e solicita o livro. O pessoal troca o livro por pontos na gamificação lá do behaviorismo que eu contei antes. Massa demais. Legal. Professor, obrigado pela presença. A gente vai ter que fazer outro, né? É impossível. Não, Teve bastante coisa que a gente queria saber. Disponível. Não, que ficou de fora. Eu tenho muito conhecimento, né? E são vários caminhos, né? Só da educação aqui vale um podcast. Das coisas que o Clóvis já fez, outro podcast, né? Do próprio método, né? E assim, tem várias histórias. Tem uma que é bem legal lá, que o Clóvis não falou aqui, né? E talvez até tenha esquecido, que é das pessoas que dão desculpa, né? A aluna lá não conseguia... Esse o Léo me contou. Reclamava que não tinha tempo, que tinha criança pequena para cuidar. Na outra aula o Clóvis chegou e falou assim, ó, tem esse joguinho aqui, ó, tu coloca na tua TV, é de verdadeiro ou falso? Tu dá o controle remoto na mão do teu filho e aí tu diz para ele controlar o aviãozinho, quando é verdadeiro ou falso. Aí quando tu acerta, ele passa pela nuvenzinha, vai para a próxima, quando é falso o aviãozinho quebra ali, né? E aí tem que começar de novo. E aí assim tu tem 1, 2 horas de tempo de qualidade com o teu filho e tu ainda vai estar estudando. Então essa é uma das pequenas situações, assim, das várias que o Clóvis ele tem esses estalos assim para ajudar mesmo com esse comprometimento que faz jus de tudo isso que a gente ouviu aqui hoje. A grande sacada do aprendizado,
Começa lá no cartaz, que é quando você traz o cartaz para a tua realidade de vida. Porque se tu vai botar os cartazes na tua casa, toda hora tu está estudando. Então, assim, o problema é que as pessoas elas tendem não, 2 horas eu vou ter que parar para estudar. Beleza, sim, mas além dessas 2 horas, o resto das tuas 22 horas, tu também está estudando. Porque tu tá com a casa cheia de cartaz. Daí tu vai na cozinha, tu vai pegar uma água, tá o cartaz ali colado. Tu vai ler aquilo ali e vai pegar a água e vai sair. Então a gente precisa trazer o conhecimento de fácil acesso para o nosso cotidiano, para que seja natural o processo de aprendizagem. E não só vou direcionar o meu cérebro para o estudo certa hora do dia. Não, tem que ser 24 horas. O estudo ele faz parte da nossa vida como se fosse a roupa que a gente veste. Entendeu? Não é aquele momento de estudo. Aquele momento é uma concentração que tu tem extra para o teu objetivo. Mas o resto do teu dia. Eu, quando estudava para concurso, agora parei há muitos anos, o que eu fazia? Eu tinha um bloquinho de anotação que eu colocava no bolso com um resumo de tudo que eu estudava. Então, a toda hora, quando eu estava fora de casa, eu puxava esse bloquinho e ficava lendo. Porque aquilo era natural para mim. Sim. E o aluno tem que ter isso. Enquanto eu estava em casa, eu também estava estudando 24 horas. Porque eu estava visualizando os cartazes. Eu só não estava estudando quando eu estava dormindo, mas enquanto eu estava com o olho aberto dentro de casa, mesmo que eu estivesse fazendo outra coisa, eu estava visualizando as imagens, as palavras. Daí chega no dia da prova, tu fecha o olho e lembra, ou tu vai fazer uma palestra, se tu fecha o olho, tu lembra dos cartazes na tua casa. Tu lembra, porque assim, ó, a nossa casa é como se fosse, a gente conhece, eu tenho certeza que qualquer um agora que está me ouvindo ou me assistindo aqui, se fazer uma experiência de fechar o olho, eu tenho certeza que se tu fechar o olho, tu vai conseguir imaginar todos os cômodos da tua casa. Agora faz o melhor, pega e fecha os olhos, imagina todos os cômodos da tua casa e associa os cartazes sobre conhecimentos com esses cômodos da tua casa. Tu faz uma ponte do que tu já tem memorizado com o que tu precisa memorizar. Chega o dia da prova, quando tu precisar de um conceito lá, tu vai lembrar da tua cozinha. Lembrando da cozinha, tu vai lembrar da porta da tua geladeira. Lembrando da porta da tua geladeira, tu vai lembrar do cartaz que está colado lá. E daí não te dá branco, porque você tem uma conexão de ponte. Então, o neurológico, a memorização, ela depende dessas conexões que a gente faz. Eu falei 2 hoje. A conexão emocional, que é quando tu vai lembrar, só resumindo um pouco de tudo que a gente conversou, é uma conexão que tu vai lembrar de uma atividade que tu deu, um treinamento, uma fala que tu deu para tua sogra, para o teu filho. Então tu lembra desse contexto emocional, ou o cartaz colado na parede, que daí tu lembra da imagem. E assim tu não vai ter branco para qualquer desafio que tu tenha na tua vida, tu vai conseguir lembrar das informações. Foi assim que eu fiz para passar em 12 concursos públicos, aprovar 88 alunos em primeiro lugar e quase 1000 aí nomeados. Nossa. Clóvis, bom demais. Obrigado pela tua presença. A gente vai ter que conversar de novo, né? Já vamos... eu tenho que falar um monte, eu tenho que falar sobre bandura, eu tenho asma, eu tenho um monte de carinha aí pra falar pra vocês. A gente faz esse bate-papo de novo. Então, de hoje a gente fica por aqui, né? Se você quiser dar um último recado pro teu público, né? O podcast logo vai ao ar, né? Sim. Então a gente agradece mais uma vez aí a tua presença de minha parte por hoje. Obrigado pelo espaço. A minha mensagem final é: se preocupe com as particularidades do teu aluno, se preocupe com as particularidades das pessoas com que você está se comunicando. Não importa se é alguém da tua família, se é um cliente teu, se é um aluno dentro de sala de aula. Cada indivíduo é único e você precisa imergir no mundo dessa pessoa para poder transformar a vida dela. Isso aí vai para minha lápide quando eu morrer, essa frase. Nossa. Dá um baita corte, né? Valeu. Valeu.